Gente, para mim, o tema deste Confra, que é Fiquem Firmes, é um dos mais especiais. Sabe por quê? Porque ficar firme no mundo onde o pecado tornou-se algo tão banal e tão comum, tão praticado na vida das pessoas, então tornou-se um desafio para o jovem cristão viver uma vida onde ele está firmado no Senhor. Nós sabemos que o diabo, ele é um grande mentiroso. E ele vem com as mentiras dele, soprando no nosso ouvido. E ele tenta fazer com que a gente acredite nas mentiras dele. O que o diabo hoje está lançando sobre a vida do jovem? Que ele é um derrotado, que ele não vai dar certo, que ele não vai ser feliz na vida sentimental e profissional. Então essas coisas têm, infelizmente, entrado na mente e no coração de muitos jovens. Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em 1 João, capítulo 2, verso 14, lá no finalzinho, que diz assim: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o inimigo. Gente, nessa manhã aqui hoje, eu não vou pregar, eu vou contar o meu testemunho. Eu confesso assim que eu lutei muito com Deus, porque eu queria trazer uma palavra para vocês, uma pregação de verdade. Mas eu vou contar a minha história de vida. Quem eu era antes de conhecer Jesus e o que eu me tornei. Por quê? Porque quando você decide entregar a sua vida para Jesus, você decide se firmar na palavra de Deus, e você entrega a sua vida para Deus. Primeiro, a sua vida não pertence mais a você, pertence dele. Pertence a Ele. Então, quem vai guiar os seus passos é Ele, amém? E eu fui uma pessoa assim, que eu fui completamente transformada pela vida de Cristo em mim. Eu tinha uma vida muito simples, mas quando Jesus entrou na minha vida, Ele fez grandes coisas. E quando eu estava lutando com Deus, mas o meu testemunho, eu confesso assim, que eu sou uma pessoa um pouco reservada. Mas sabe o que o Senhor me disse? Que era para eu vir aqui e dar o meu testemunho para vocês. Porque esta manhã é manhã de arrependimento no nosso meio. Então eu quero que você, moça, que você abra o seu coração, porque Deus me falou que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Porque eu não precisava vir aqui e falar do meu passado, mas só contar as coisas, maravilhas que Deus tem feito hoje na minha vida. Mas Deus falou, vai lá, conta para as minhas filhas, eu quero que elas tenham uma vida transformada. Sabe por quê? Porque hoje em dia, as meninas, elas se sentem tão carentes, tão sozinhas, tão frustradas, tão desanimadas, tão ansiosas. E o Senhor me disse que Ele vai curar o coração dessa moça que se sente aqui hoje. E você, rapaz, eu quero te dizer, você que está aqui me ouvindo, o Senhor falou também comigo, que Ele vai fazer algo sobrenatural no seu coração nessa manhã. A palavra é muito simples, o meu testemunho é muito simples, mas o Senhor me disse que você, homem, você jovem que está aqui, Ele não quer que você seja simplesmente um rapaz bonito, um jovem bonito, uma mulher bonita, que tem uma bela aparência, que quem olha para você pensa que você está bem, mas por dentro você não está. Ele te conhece, e nessa manhã Ele vai te levantar, Ele vai te erguer, para que você possa erguer outras vidas, em nome de Jesus. Quem recebe? Amém. Gente, eu fui a primeira pessoa da minha casa a me converter. Eu me converti com 18 anos de idade.
E eu não nasci num lar evangélico. Toda a minha família era católica. Então, para que eu me firmasse com Cristo, as experiências da minha família, elas não me faziam ficar firmes. Então, quando eu me converti, eu tive que ter as minhas próprias experiências com Jesus. Eu não tinha ninguém que orasse por mim. Eu não tinha ninguém que me falasse que isso está certo ou isso está errado. O que eu devia deixar de fazer ou o que eu devia fazer. Então, me converti com 18 anos de idade, mas antes de eu me converter, eu tive uma adolescência bastante assim, um pouco conturbada, onde eu com apenas 14 anos de idade, eu comecei a frequentar barzinhos e boates. E eu, muito nova, frequentando esses ambientes, eu comecei a me perder. No sentido de que, quanto mais eu tentava me encontrar na bebida, bebendo cerveja, bebendo outras bebidas alcoólicas também, e fumando, mais eu me sentia aprisionada e triste. Sabe por quê? Porque eu comecei a fazer essas coisas, porque as pessoas que estavam no lugar que eu frequentava, elas faziam isso. Elas eram pessoas mais velhas do que eu. Eu era apenas uma adolescente, mas eu estava ali como todo ser humano, em busca da minha felicidade. Na verdade, aparentemente eu era feliz. Todo mundo que olhava para mim falava assim: nossa, mas você é tão feliz, você é tão de bem com você mesma. E eu pensava assim: ah, ela que não sabe. Então, quanto mais eu buscava essas coisas, eu via que eu não era feliz, e muito menos também as pessoas que também estavam comigo, que frequentavam os mesmos ambientes do que eu. Só que um belo dia, com 18 anos de idade, eu me mudei e abri uma igreja evangélica de frente para minha casa. Eu comecei a observar que os evangélicos, eles eram pessoas aparentemente muito felizes. Eles viviam sorrindo, batendo palmas, louvando, cantando ao Senhor, clamando o nome de Jesus. Não bebiam, não fumavam. E eu pensava assim: mas como pode? O que é isso? Que Deus maravilhoso é esse? Então eu comecei a ter sede de Deus lá na minha casa, vendo os evangélicos, a forma como eles se comportavam. Você sabia que a forma como você se comporta, você pode servir de inspiração para as outras pessoas ou não? Se eu te perguntasse hoje assim: você como cristão, como cristã, você tem inspirado outros jovens, famílias, pessoas, crianças, velhos, não importa a idade, a ficarem firmados na palavra do Senhor? O que você tem transmitido para essas pessoas? Você tem levado a glória de Deus, a palavra de Deus? Ou você é aquele crente que, quando se une a eles, você também começa a cometer os mesmos pecados que eles? E você começa também a beber, a fumar, a contar piadas imorais? Então, a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, com 18 anos de idade, quando o pastor disse: quem quer aceitar Jesus? Eu fui lá na frente, eu fui a primeira pessoa aceitando Jesus. E eu me lembro assim que eu me sentia tão pequenininha, porque na minha adolescência eu tinha muitos complexos. Eu me achava feia, eu tinha muitas espinhas, eu sempre lutei muito para não ganhar muito peso, essas coisas de mulheres que a gente luta, né? Que a gente quer estar bem com a gente mesmo. Isso não é errado, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. A gente tem que batalhar, a gente tem que ficar bonita, cheirosa, a gente tem que lutar profissionalmente, a gente tem que querer algo melhor. Amados, mas nada disso adianta se em primeiro lugar
você não estiver firmado em Cristo. A palavra de Deus nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças. E você, moça, você, menina que está me ouvindo aqui agora, o seu amado vai chegar na hora certa. Não precisa você ficar ansiosa, não precisa você ficar triste, deprimida. Rapaz que está aqui hoje, você precisa se firmar na palavra de Deus. Sabe por quê? O desemprego está muito grande. As notícias não são boas nos jornais, gente. É crise, é corrupção, é pilantragem. Então, se a gente não tiver a palavra de Deus dentro da gente, a gente vai cair. A gente não vai ficar firmado em Cristo. E quando a gente não está firmado em Cristo, nós vamos ficar firmados em outras coisas que não são de Deus para nós. Então eu me converti. E quando eu estava na igreja, eu conheci um rapaz que aparentemente ele era crente. Só que esse rapaz foi o seguinte: ele era possessivo, ele era ciumento, ele não queria estar firmado na presença de Deus, não gostava de participar das coisas da igreja, das vigílias, dos congressos. E ele também me impediu de estudar, de fazer uma faculdade. Moço, eu quero te dizer, vigie. Você que está aqui solteira, vigie. Não fique tão ansiosa, tão preocupada, querendo encontrar o amado da sua, do seu coração, a ponto de você perder a sua identidade, quem você é em Cristo, por causa de um homem. Você tem que saber que enquanto você não aprender a ser feliz com o noivo do céu, você nunca será feliz com nenhum noivo da terra. É em primeiro lugar o Senhor, amém? Então o que aconteceu? Esse rapaz, ele me impediu de buscar a Deus, de ficar firmada na presença de Deus, de ir para as vigílias, de buscar ao Senhor e de estudar. E eu me lembro que eu era muito triste ao lado dele, eu não podia ser quem eu era. Porque Jesus, quando ele entrou na minha vida, ele tirou aquela tristeza que eu tinha lá no meu passado. Eu não precisava mais de beber, eu não precisava mais de querer ser aceita pelas pessoas. Quando eu aceitei Jesus, ele me restaurou, ele me limpou dessa baixa autoestima. Só que aí, eu tentei terminar com ele várias vezes, e ele sempre dizia para mim: se você terminar comigo, eu vou me matar. Então foi um tempo de muito aprisionamento espiritual para mim. E onde eu não pude cumprir os propósitos de Deus para a minha vida. Isso é muito forte. Se você se aliançar a uma pessoa que não tem nada de Deus para você, você não vai conseguir cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Eu falei assim, gente, eu não quero uma pessoa fraca assim, a ponto de me dizer que se eu terminar com ela, ela vai se matar. Eu não quero. Falei assim, orei, entreguei nas mãos do Senhor e abençoei a vida dele e terminei. E aí eu comecei a ter as minhas experiências com Deus, buscando ao Senhor, fazendo amizade. E tudo quanto era culto na igreja eu participava, eu trabalhava, eu queria cumprir o meu chamado para o Senhor. E tudo que o pastor falava, todos os eventos, eu estava ali. Até que um belo dia, eu vejo um rapaz assim, branquinho, filezinho, lindo demais, que quando eu olhei para ele, eu falei assim, meu Deus, será que é de carne e osso ou isso é um anjo? Eu confesso que eu fiquei na dúvida, mas eu descobri que ele realmente era um anjo do Senhor para a minha vida, que foi meu marido Lucinho. Então foi dentro da igreja que eu conheci o meu marido, já com uma vida transformada por Deus. Amados, não queira alguém
espiritualmente pronto se você não estiver pronto. Muitas vezes nós queremos o melhor de Deus. Eu quero casar com um pastor. Eu quero uma mulher de Deus. Você é esse pastor, você é essa pastora, você é essa mulher de Deus. Você vai atrair aquilo que você é. Firme-se em Deus. E aí foi o seguinte, quando eu olhei para ele, eu pensei assim, é um anjo, né? E eu fui descobrir depois que quando ele olhou para mim, ele falou assim, meu Deus, essa japinha aí me serve. Ela é linda demais. Ele falou que é Fernanda Brum, apesar de que eu nunca tive franja por causa dos cabelos pretos. E ele também, quando ele olhou para mim, ele gostou do que viu, também pudera, né? Coisa boa assim, bonita, humilde, de Deus, de Deus. Então, assim, na verdade, foi o nosso coração que gostou um do outro. E aí ele falou, me chamou para conversar, falou que queria conversar comigo. Eu falei com ele para ir na minha casa. Não dei moleza não. Quer conversar comigo, vai na minha casa. Ele foi lá na minha casa. E aí falou que estava gostando de mim. Falei assim, é mesmo? Aí dei uma de difícil, né? Meninas, vocês não podem ser meninas fáceis. Homem não valoriza mulher fácil. Não valoriza, não valoriza. Pode aplaudir o nome do Senhor mesmo. Sabe por quê? Porque o Senhor me disse que hoje eu seria inspiração para você, menina. Não que eu seja melhor do que você. Eu não sou melhor do que ninguém que está aqui, do que nenhuma mulher, moça que está aqui. Mas eu estou me aperfeiçoando a cada dia, todos os dias, a minha vida em Cristo. Então, por isso eu posso servir de inspiração para você. E aí nós começamos a namorar. E o nosso namoro, assim, foi um namoro muito difícil mesmo, porque o Lucinho, ele não tinha completamente nada, assim, a gente não tinha nada financeiramente. Mas a gente era muito feliz. E aí que a nossa história de loucura por Jesus, esse casal que tem inspirado tantas pessoas a serem loucas por Jesus, começa. Quando eu conheci o Lucinho, gente, ele tinha 2 calças jeans, uma black e uma jeans, um quichute. Quem aqui é da época do quichute? Outra glória, nós somos da mesma idade, hein? Eu não vou falar a minha idade aqui, pode ficar tranquilo. Então, ele tinha uma camisa roxa de bola preta, uma camisa de malha cinza e uma camisa branca. Mas todos os dias eu via ele, quando eu via, ele chegava na minha casa, lindo, cheiroso, com um sorriso no rosto. E isso, eu falei assim, gente, que legal, esse cara é de Deus demais. E ele me inspirava com a vida dele. E aí eu falei assim, é esse cara que eu quero mesmo para mim. E nós começamos a namorar. Sabe como que era o nosso namoro, gente? Quando a gente tinha dinheiro para comprar um picolé, para andar de bicicleta, emprestada do meu cunhado, eram os nossos passeios. Nós nunca fomos infelizes por causa disso. Nós nunca nos sentimos tristes como casal de namorado, porque a gente não tinha dinheiro. A gente não saía para comer fora. A gente estava junto, o que importava? Ir em restaurante? Para quê? A gente estava junto. Nós sabíamos o que nós queríamos. Nós queríamos servir a Deus, amar a Deus e construir uma história linda com Jesus nas nossas vidas. Sabe o que acontece? Eu percebo que hoje as meninas e os homens também, eles não estão dispostos a construir uma história linda e nova com a pessoa que ama. Está todo mundo querendo um homem com dinheiro, um homem pronto, um homem que me dê uma vida melhor. E o rapaz também. Eu conheço muitos rapazes que também estão em busca de uma mulher que já tem uma vida financeira pronta, um apartamento, um carro.
Gente, quanto mais o coração de uma pessoa estiver em bens materiais, mais triste e infeliz ela será. Porque bens materiais não satisfazem o coração de nenhum homem ou de nenhuma mulher. A única coisa que pode nos satisfazer e preencher o nosso coração é o amor de Jesus. Não adianta, não adianta. Então, e aí eu e meu marido, eu e o Lucinho, a gente queria se casar. Como a gente não tinha dinheiro, ele foi para o Caribe trabalhar no Caribe de garçom. Ele não era pastor, mas eu me lembro que eu disse para ele: Deus tem um chamado na sua vida, você vai ser um pastor. E eu nem sabia que a mãe dele já tinha falado isso para ele. E aí ele foi para o Caribe, nós ficamos um ano longe um do outro. E foi um ano de muita tristeza para o meu coração e para o coração dele. Porque quando você gosta de uma pessoa, você quer ela pertinho de você, não é verdade? Você quer ver a pessoa, você quer cheirar, você quer abraçar, você quer beijar. Você quer contar as suas alegrias e as suas tristezas para ela. E assim, eu fiquei tão triste, gente, que tão mal, eu comecei a vestir 34. Olha que beleza. Hoje nem eu querendo eu consigo. Ô Jesus. E aí o Lucinho também, maior luta lá. E as pessoas começaram a dizer que a gente não ia dar em nada. Que um ia trair o outro. Que a nossa história já tinha dado errado. Então foi muita guerra, muita batalha. Porque a gente sabia o que a gente queria. Mas vieram as vozes do inimigo. Pessoas que começaram a falar esse tipo de coisa para desanimar a gente, para nos entristecer. Só que nós continuamos firmes na palavra de Deus, crendo que o Senhor nos daria vitória. E após um ano ele volta, a gente se casa. Foi um casamento muito simples, mas muito lindo. Eu me lembro que, apesar da minha adolescência, eu frequentar boates, barzinhos e beber bebidas alcoólicas, eu nunca transei antes de me casar. Eu me casei virgem, me guardei para o meu marido. E o meu marido também se casou virgem. E eu me lembro que a nossa lua de mel foi muito especial. Para vocês terem ideia, a gente não teve dinheiro nem para poder pagar um hotel para a gente passar a nossa lua de mel. Nós passamos a nossa lua de mel na casa de um amigo nosso. Mas aí, quando a gente estava ali na lua, que realmente tinha um mel, o Lucinho falou assim comigo: Pati, depois a gente namorar e tudo mais, você sentiu algum pecado depois que a gente fez o que fez? Eu falei assim: não, Lucinho, está tudo bem, eu me sinto muito bem. Ele falou assim: eu também. Ele pegou e disse assim para mim: então vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. E aí nós começamos. Nós somos um casal, gente, que nós sempre fomos muito unidos, eu e meu marido. Então essa nossa união como parceiros, como amigos, trouxe união também para o nosso ministério, para o chamado de Deus para nossas vidas. E aí começou essa história de loucos por Jesus. Nós nos casamos e tivemos, no início do nosso casamento, foi bastante difícil. Com um mês de casados, nós já fomos morar na casa do meu sogro. Quer dizer, aquela liberdade com seu marido, eu já não podia ter, com apenas um mês de casados. E essa dificuldade financeira também durou por muitos anos na nossa vida de casados. Eu me lembro que a gente não tinha dinheiro para comprar roupa. A gente ficava esperando o aniversário nosso para a gente poder ganhar roupa, ganhar presentes. E final de semana era o dia que a gente comia carne. Durante a semana a gente não sabia o que era comer carne. A gente comia, era ovo frito. E leite era também final de semana, porque a gente comia, tomava café com pão. Isso quando tinha manteiga. Mas eu quero dizer para você, jovem, menina, homem solteiro e mulher casada que está aqui me ouvindo hoje, as dificuldades que eu e meu marido nós passamos durante o nosso
tempo de casados, dificuldades financeiras, nunca nos separou. Nunca nos separou. Eu nunca disse para o meu marido: você não vai dar em nada. Você não pode me dar um presente no dia do meu aniversário. Eu só olhava para ele e eu via que ele tinha Jesus, uma vontade louca de amar Jesus e de servir a Jesus. E mais apaixonada por ele eu ficava. E aí nós começamos a trabalhar com jovens numa igreja em Belo Horizonte, que não era a Lagoinha. E ali nós começamos o nosso ministério com alguns jovens. Eram, acho que 14 jovens. E o Senhor foi multiplicando. E aí, de repente, multiplicou tanto. E com o passar dos anos, foi crescendo. E aí cresceu tanto que nasceram nossos filhos, a Emily e o Davi. E quando nasceu a Emily e o Davi, foi um momento muito lindo e marcante nas nossas vidas, porque aí a família estava mais completa ainda. Hoje o meu desafio do meu marido, gente, além de fazer com que você se torne mais louco por Jesus, nós temos o nosso desafio como pai e mãe de levar os nossos filhos a serem loucos por Jesus. E é um grande desafio para o pai e para uma mãe hoje, para o pastor. Porque, como eu disse, o pecado está muito comum na vida das pessoas. Pastor Ezenete pregou aqui falando da tecnologia. Infelizmente, como que muitas pessoas têm usado a tecnologia para não entrar em um caminho bom. E aí, gente, eu e meu marido, nós passamos muitas dificuldades. Mas o Senhor sempre nos fortaleceu. E aí, com o passar dos anos, nós fomos para a Igreja Batista da Lagoinha. Estamos pastoreando ali hoje, jovens. Eu voltei a estudar. Eu realizei o meu sonho de fazer uma faculdade. Hoje eu estou formada para a glória de Deus. O ano passado foi a minha formatura. E o meu marido, ele me abraçou durante esse momento em que eu queria realizar este sonho. E sabe o que aconteceu quando eu me formei? Sabe o que o Senhor disse para mim? Que agora é tempo de eu caminhar mais de perto com o meu marido. Eu não vou abrir uma clínica. Eu vou atender de graça uma vez na semana na casa da mocidade. Mas eu tenho um objetivo na minha vida, que é andar com meu marido, que é caminhar com meu marido. Ele já viajou muito tempo sozinho. Agora é tempo de eu me unir ao meu marido. Por que eu estou dando meu testemunho aqui hoje? Eu não sei de que forma você chegou aqui no Confra. Eu não sei como que foi a sua adolescência, como que você se sente hoje. Se você se sente uma pessoa derrotada, uma pessoa humilhada, se você pensa que você não vai dar em nada, que você não vai ser feliz na vida sentimental, que você não vai se dar bem na sua vida profissional. Eu não sei qual é o seu passado ou qual é o seu presente, se você ainda vive isso na sua vida, uma baixa autoestima. Se você se entregou a um relacionamento amoroso, entregou sexualmente, mas hoje o Senhor, Ele quer fazer de você uma nova criatura. Você veio para esse Confra aqui, para sair restaurado, limpo, curado, de tudo aquilo que impede você de ficar firmado na presença de Deus, amém? Eu quero falar para vocês 3 coisas que podem impedir você de ficar firme na presença de Deus. É você não saber qual é a sua identidade em Cristo. É a sua aproximação com quem não quer ficar firme com Jesus. É você colocar o seu coração nas distrações, na correria dessa vida. Assim como eu disse, vocês repararam que quando eu disse que eu tinha uma baixa autoestima, que eu pensava que eu não ia ser feliz na minha vida sentimental, que eu me entreguei à bebida, ao cigarro, era antes de eu conhecer Jesus? Vocês prestaram atenção nisso? Eu não falei que quando eu fui para a igreja, que eu aceitei Jesus,
eu fazia essas coisas. Eu não tive dificuldade de abandonar essas coisas na minha vida. Quando eu encontrei Jesus, eu decidi viver radicalmente para Ele, me entregar para Ele. Eu não tive essas dificuldades. Mas a aproximação com pessoas que não queriam estar firmada com Cristo, isso me impediu de cumprir o propósito de Deus na sua vida, na minha vida. Eu não sei como que você está aqui hoje. Se você tem um relacionamento amoroso que te afasta de Jesus, que faz com que você não cumpra os propósitos de Deus na sua vida. Se você, nas suas amizades, tem alguém que está te empurrando para baixo, para cair, para dizer para você, vem, vamos participar da coisa do mundo, o pecado é gostosinho também, vem. Eu não sei se você é essa pessoa. Eu não sei se você também está distraído com as coisas desse mundo. Porque hoje em dia, gente, não tem desculpa, está todo mundo correndo. Todo mundo corre, estuda, trabalha, vai para a faculdade à noite, faz cursinho. Não tem ninguém parado, não tem ninguém com tempo sobrando. Antigamente parecia que o tempo era mais lento, parecia mais calmo. Mas hoje não, é todo mundo correndo, correndo, correndo. E essa correria não vai parar. Então, nós é que temos que pedir para Deus sabedoria para a gente poder administrar o nosso tempo. E eu quero dizer também 3 coisas que darão firmeza espiritual para vocês. Que é cuidar de pessoas a primeira. Gente, cuidar de pessoas. À medida que você cuida de pessoas, que você ajuda a curar a ferida de outros, você vai sendo curado. Eu hoje pastoreio, sou pastora das moças da Lagoinha, juntamente com uma equipe de pastoras. E semana passada eu tive uma experiência muito legal. Uma das moças ligou para mim e disse assim, Pati, eu estou muito mal. Eu estou mal no meu ministério, eu estou mal com a minha família. E eu estou mal porque eu acho que eu não vou ser feliz na minha vida sentimental. E eu não tenho ninguém para me ajudar. Sabe o que eu disse para ela? Eu vou cuidar de você. Nós vamos jejuar, marquei com ela um dia de jejum. E eu falei, nesse dia nós vamos estar orando e clamando e jejuando pela sua vida somente. 44. Aí nós fizemos isso. Quando foi no outro dia eu encontrei com ela. E ela veio chorando para mim e me disse assim, Pati, já aconteceu um milagre lá na minha casa, as coisas mudaram. O meu relacionamento com a minha mãe mudou. Eu não estava aguentando olhar para minha mãe. E hoje eu estou vendo a minha mãe de uma outra forma. Eu comecei a ter esperança no meu coração de que eu não vou ser infeliz na minha vida sentimental e profissional. Gente, sabe o que eu senti nesse momento? Uma realização tão grande. Porque eu podia ter falado para ela assim, meu tempo está muito corrido, está muito ocupado. Eu não tenho tempo para você, eu tenho os meus problemas. Não é uma desculpa boa? Eu vou cuidar dos meus problemas, eu também tenho os problemas. Mas eu disse para ela, eu vou cuidar de você. Eu senti, gente, uma alegria tão grande. E eu pensei assim, eu estou prestando para alguma coisa. Eu estou mudando a vida de alguém. E isso me trouxe felicidade, me trouxe realização no coração. E outra experiência também que eu tive muito legal foi que, há mais ou menos um mês atrás, eu fui no hospital com um grupo da nossa igreja chamado Cartão Postal, que a gente visita os hospitais, e a gente chega ali louvando, orando pelas pessoas. E eu me lembro que foi um advogado com a gente. E foi a primeira vez que ele foi. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui, eu também fiquei assim, meu Deus, que lindo, que trabalho maravilhoso. A gente chega nos hospitais e a gente começa cantando, vem, Senhor, encher este lugar. E as pessoas já começam a chorar, a se derramar. E todas elas cantam, adoram ao Senhor. E todas elas pedem oração. Amados, não espere você precisar de parar no hospital para que você queira se firmar com Jesus. Porque é muito triste. E aí esse advogado, no mês passado a gente foi, e ele falou assim com a gente, depois a gente se reúne e cada um dá um testemunho de como que foi. Eu precisava disso, porque eu vivo no meio tão
tão diferente disso aqui. E eu precisava ter essa experiência de cuidar das pessoas. Algo que não seja profissional, mas algo que me humanizasse, que me aproximasse mais do outro. E ele disse que aquela tinha sido uma das mais lindas experiências que ele tinha tido nos últimos anos, com Cristo e com as pessoas. Então, quando você decide cuidar de pessoas, você é sarado. E a segunda coisa, você se unir a pessoas certas, vai fazer com que você se sinta firmado com Cristo. Eu tenho certeza, gente, que se eu tivesse me casado com aquele rapaz que eu falei lá atrás, hoje eu não estaria casada com ele. Então, se você está num relacionamento que você vê que não é de Deus para a sua vida, que não tem nada de Cristo, não entra numa fria, não. O pastor Márcio, ele costuma contar uma piadinha, uma frase muito engraçada lá na nossa igreja, que diz o seguinte: se você está namorando, abre o olho. Se você se casou, fecha o olho. Vocês entenderam? Então, o namoro é o tempo de você saber com quem você está se aliançando. Eu e meu marido, nós nos tornamos loucos por Jesus. Não é apenas um. Eu e ele, e nós dois nos tornamos um. Então, se aliança a pessoas que querem Deus, que querem ficar firme com Jesus. Não somente o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, mas nas suas amizades também. Você precisa, além de ter pessoas que você possa se inspirar, você precisa ser uma inspiração também. Então, não simplesmente jogue, lance essa responsabilidade para o outro. Seja você também essa inspiração. E a terceira coisa é corra do pecado. Gente, não tem como você ficar firmado em Deus vivendo uma vida de pecado. Você precisa viver uma vida de santidade com o Senhor para que você se sinta firmado. Eu sou uma pessoa muito simples, o meu testemunho é muito simples. Eu não tenho conhecimento teológico profundo para chegar aqui para falar de vocês. Mas sabe o que acontece? A minha história de vida e a sua história de vida é o bem mais precioso que nós temos. Porque através desse testemunho, daquilo que Jesus fez nas nossas vidas, que nós vamos ganhar outras pessoas para Cristo. Como eu me converti nova, com 18 anos, contei aqui que eu me casei virgem. Eu nunca tive uma vida assim de muito pecado, não. Eu não tive dificuldade, como eu disse, em abandonar as coisas que não agradavam a Deus quando eu me converti. Hoje o meu marido viaja o mundo inteiro. E eu fico sozinha, gente. Fico sozinha com os nossos filhos. E eu nunca nunca traí meu marido. Tenho 22 anos de casada. Meu marido pode viajar tranquilo. Ele sabe a mulher que ele tem, a esposa que ele tem. Ele sabe que eu quero estar com ele nessa loucura por Jesus. Eu não quero quebrar essa aliança que nós temos com Cristo, que nós fizemos há 22 anos atrás. Eu decidi correr do pecado na minha vida. Você também precisa correr do pecado na sua vida. Você está achando que você veio aqui nesses dias participar do Confra, que Deus te deu essa oportunidade, em que tantas pessoas queriam estar aqui no seu lugar, mas você é esse privilegiado, para você voltar para casa com os mesmos pecadinhos, com os mesmos complexos? Não, meu amado, não. Você não vai ser tão tolo, tão bobo, tão boba e tola, no sentido de voltar para casa sabendo que você precisa se firmar em Cristo e não aproveitar essa oportunidade. Há um mês atrás, no Dia Internacional da Mulher, eu tive a oportunidade de pregar ali no sábado, no culto da juventude. E a palavra que eu dei foi: eu nasci para levar a glória de Deus. Gente, eu não sabia que essa palavra
ia gerar tantas coisas, tantas lutas na minha vida. Gerou tantas dificuldades que eu comecei a pensar assim: será que eu nasci mesmo para levar a glória de Deus? Aí vem o diabo, né? Lançando as setas. Você? Mas quem é você? Você é tão pequenininha. E o seu passado? E eu passei esses momentos muito difíceis, onde nesse mesmo momento eu decidi nas redes sociais, cada dia, durante 30 dias, escrever uma mensagem para as moças nas minhas redes sociais. E as moças me enviaram mensagens dizendo que elas estavam sendo tão abençoadas, que a vida delas estavam sendo transformadas. Mas no momento que eu decidi pregar a palavra, eu nasci para levar a glória de Deus, e que eu vivi 31 dias colocando mensagens nas minhas redes sociais para as mulheres, eu fui tão atacada espiritualmente e emocionalmente. Então não quero que você se iluda não, porque a luta vai chegar. Mesmo você estando em Cristo, ela vai chegar. Se você for uma moça solteira, um rapaz solteiro, se você for uma mulher casada, um casal que está aqui, de marido e mulher, a luta chega. Mas eu tenho uma maravilhosa notícia para vocês. Se vocês estiverem firmados em Cristo, vocês não serão abalados. Assim como eu não fui abalada, Satanás tentou falar assim para mim: você nasceu mesmo para levar a glória de Deus? Que mensagem é essa? E quando ele me dizia isso, eu me sentia tão triste. Foi um momento assim, muito triste na minha vida. Porque quando você chega a uma certa idade, você nunca pensa que você vai viver certos ataques do diabo. E é mentira, porque a gente sofre. E eu era muito inocente nessa área da minha vida. Mas sabe o que eu disse para o diabo? Satanás, depois de muitos momentos de crise emocional, eu disse para o diabo assim: eu realmente nasci para levar a glória de Deus. Você não vai me parar, as suas mentiras não vão me parar. Então eu tenho um recado para você que está aqui hoje. Você nasceu para levar a glória de Deus. Você, menina, moça, que está respondendo mal aos seus pais, lá na sua casa. Você pensa que Deus não está vendo, não? Não interessa se os seus amigos não estão vendo. Se acha que você é uma filha boazinha cristã, Deus está vendo. E o Senhor me disse que hoje de manhã é momento de você consertar isso na sua vida. Você, moça, que está maltratando seu pai e a sua mãe, chamando eles de velhos, que você que sabe das coisas. Amada, você não sabe nada. Você não sabe nada. Os seus pais têm o que te ensinar. Se arrependa aqui hoje, nesta manhã. É de manhã de arrependimento. Se você veio para este confra, triste, abatido espiritualmente, onde o diabo lá na sua casa falou para você também quem você é. Você não sabe quem você é, qual é a sua identidade, quem você é em Cristo. Para que você nasceu, para que você está neste mundo. Eu quero fazer 2 apelos aqui nesta manhã. 2 apelos. Eu quero chamar o meu marido aqui. Gente, se tem uma pessoa que eu tenho que honrar na minha vida, é o meu marido. É o meu marido, esposa. Ame o seu marido, você esposa que está me ouvindo. Ame o seu marido. Seja um em Cristo com Ele. Quando as dificuldades vierem, não desanime, mas se firme em Deus. Seja aquela mulher sábia que diz Provérbios, que você vai caminhar de mão dadas com Ele. E eu quero te honrar, Lucinha, aqui na frente dessas pessoas, porque você me inspirou e me inspira a ser uma louca por Jesus. Ele me inspira.
Pode aplaudir o nome do Senhor, é para a glória de Deus. Gente, olha, para mim é uma honra ser esposa do meu marido. Sabe por quê? Eu poderia ser esposa de um homem que não quer nada com Deus, de um homem que não quer nem cumprir o chamado de Deus para a vida dele, ou de um homem que quer simplesmente ser feliz profissionalmente, ganhar dinheiro. Porque é para isso que o homem moderno está vivendo, para ganhar dinheiro. As pessoas não têm mais tempo para Deus, e por isso que o mundo está este caos. Mas se eu sou casada com um homem que ele coloca Deus em primeiro lugar na vida dele, antes mesmo de me colocar e colocar os nossos filhos. Eu quero chamar a Emily e o Davi aqui também, porque o Senhor me disse que hoje de manhã seria uma manhã de arrependimento de famílias desestruturadas, abatidas, abaladas. Então eu quero chamar os nossos filhos aqui. Assim como eu disse para vocês, o nosso desafio é levar vocês para serem loucos por Jesus, mas também levar os nossos filhos. Nós sabemos que o diabo tem tentado destruir isso na vida das famílias. E nós, como mulheres de Deus, nós não podemos aceitar isso. Nós temos que clamar, nós temos que nos unir ao nosso marido e dizer: não, Satanás, aqui você perdeu, porque daqui para cá quem manda é Cristo. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha família servimos ao Senhor. E você que está aqui, pode aplaudir o nome de Jesus, porque é Ele quem faz isso. Tá. Então eu quero fazer 2 convites aqui hoje. Primeiro, é para quem quer aceitar Jesus. Eu quero que você repita, todos repitam aqui comigo, esta oração que eu vou fazer. Senhor, em nome de Jesus, eu quero viver para o Senhor. Eu não quero ficar presa à minha vida do passado, mas eu quero me firmar em Jesus. Eu te aceito, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Eu não quero viver mais para os meus prazeres, para os meus pecados, onde cada vez mais eu me afasto de Ti. Obrigado por eu estar aqui no Confra Jovem, porque a partir de hoje eu decido viver com Cristo e não simplesmente para mim mesma. Eu sou Teu, Jesus. Obrigado por me perdoar e por me salvar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você que fez essa oração, coloque-se de pé do seu lugar. Quem aceitou Jesus aqui hoje? Quem está aceitando Jesus, fique de pé. Fique de pé. Gente, terça-feira, o meu marido pregou no culto fé. E após terminar o culto fé, uma mulher loira veio para mim, aos prantos, chorando. E aquela mulher era uma mulher linda, e ela chorava tanto. E eu perguntei para ela: como que eu posso te ajudar? Ela falou assim para mim: só me escuta. Sentei do lado dela e eu comecei a escutá-la. E ela me disse: eu sou casada há 14 anos com meu marido. E há um tempo atrás eu peguei o meu marido me traindo dentro do meu carro. Eu estou destruída. Eu não tenho alegria, eu não sei quem eu sou. Eu estou acabada, eu não tenho ninguém para me ajudar, ninguém me ajuda. Sabe o que eu comecei a fazer? Aquilo me doeu tanto, eu disse para ela, chorando, eu comecei a sentir a dor dela, a aflição dela como mulher. Eu falei assim: olha, eu não tenho grandes coisas para te falar, coisas maravilhosas que vão tirar a sua dor. Mas eu sei de um que Ele te entende, Ele te ama. E Ele pode curar essa dor, que é Cristo. E eu abracei a ela ali naquele momento, gente. Eu senti a dor dela, porque eu sou casada. E ela tem filhos pequenos.
E eu comecei a sentir a dor daquela mulher. E eu abracei ela bem forte. Sabe o que ela me falou depois? O seu abraço me curou. Eu queria só um abraço. Se eu tivesse encontrado uma pessoa que me abraçasse, eu não estaria assim tão uns pedacinhos como eu estou aqui hoje. E aí eu abracei aquela mulher. E eu quero te dizer, você que aceitou Jesus, vem aqui, aceitando Jesus. Vem aqui correndo, você que aceitou Jesus. Os pastores vão estar aqui para orar por você. Não importa se é uma pessoa, se é duas. Vem aqui. Não se envergonhe de Cristo. Sabe por quê? No dia do juízo, Deus não se envergonhará de você. As pessoas que estão aceitando Jesus, vem aqui, os pastores estarão recebendo vocês. E eu quero fazer um convite para você que diz que você que é essa pessoa que precisa ser restaurada na presença de Deus, que a sua família está desestruturada, que você está abalado, que você é uma moça que só pensa em você mesmo, nas suas preocupações, nas suas tristezas. Você mulher, jovem, homem, fique de pé do seu lugar. É manhã de arrependimento, é manhã de arrependimento. O Senhor me falou, e de cura, cura de Deus para o seu coração. E o meu marido vai orar por nós nesta manhã. Jesus, nessa manhã, cura as famílias. Nós queremos te pedir, traga cura para cada um, cada uma. A minha família que está aqui em cima, ela está tão longe de ser perfeita, tão longe. Mas a gente está caminhando com o Senhor. Ajuda cada família que está aqui representada de pé. Cada pessoa que está em pé agora dizendo, eu preciso ficar firme. Eu preciso da firmeza do Senhor. O Senhor tem que entrar na minha história e fortalecer esses pontos tão fracos. E me colocar tão louco e apaixonado pelo Senhor. Ó Deus, não deixa ninguém aqui ficar pedindo uma família como a minha. Que eles peçam famílias muito melhores. Que eles olhem aqui para frente e digam, Deus, eu quero o que o Senhor tem para mim e não o que a Patrícia tem. Eu quero o que o Senhor tem para mim e não o que o Lucinho tem. Eu quero ser um filho abençoado e não ter o que a Emily e o Davi têm. Porque o projeto do Senhor para cada um é o projeto do Senhor para cada um. Mas eu quero te pedir que o Senhor abra os olhos, a mente e o coração de cada um aqui, para eles entenderem que o que o Senhor tem para cada um, o Senhor os trouxe aqui para receber. Que cada um nessa manhã receba esse toque, essa graça, essa firmeza espiritual que só Cristo pode dar. Repita comigo, diga, Senhor, nessa manhã, coloca um pouco da tua história na minha história. Amanhã, a minha história inspirará milhares de pessoas. Mas hoje, eu dou o começo nisso. A partir de agora, eu estou, mais do que nunca, firme em Jesus. Em teu nome eu oro. Amém.